Professor Marcos Murakami com uma aula aqui de geometria analítica, posição relativa de duas circunferências. Imagina só, eu tenho duas circunferências, você pode desenhar aí no seu caderno duas circunferências. A pergunta é como é que pode ficar a posição de uma em relação à outra, chamada posição relativa. Vamos começar por esse caso bem aqui. De repente você desenha aí no seu caderno uma circunferência assim, bem aqui, esse C1 aqui é o centro da primeira. E aqui eu tenho uma C2. Você pode desenhar, professor, essa tem que ser menor? Não, é o seu desenho, fique à vontade aí. Aqui eu tive que escolher alguma situação para desenhar para você. Então aqui, por exemplo, o meu desenho, a circunferência número 1, ela é maior, a outra é menor, mas fique à vontade. O importante aqui, nessa situação, é que elas não se tocam. Você pode desenhar esse caso bem aqui, ó, uma primeira circunferência, a outra é afastada dela. Nesse caso, a gente fala que elas não têm pontos comuns, elas são externas, são exteriores. Só que tem uma outra maneira de falar a mesma coisa. A outra maneira é assim. Você acha o centro da primeira, tá bom? Acha o centro da segunda. Aí você vai fazer mais um detalhe. Vai fazer a distância entre dois pontos. Esse D que aparece bem aqui é a distância entre os centros. Legal? Onde aparecer D aqui na explicação é a distância do centro 1 para o centro 2. Esse é o nosso D. Então você chega bem aqui, achei o D. O que é o D? A distância entre dois pontos. Aí você acha também o raio da primeira ou você mediu, vai depender da situação. Achou o raio da primeira, achou o raio da segunda. Eu chamei aqui para diferenciar de Rzão, bem aqui um Rzinho. Tem até cor diferente aqui para você notar direitinho. O que é que a gente percebe aqui? A gente percebe pelo poder da observação que essa distância aqui, a distância entre os centros, é maior que a soma de Rzão mais Rzinho. Isso não é para você decorar, é para você perceber que você desenhou uma situação e na situação que você desenhou, a distância de C1 a C2 é maior que a soma de Rzão mais Rzinho. Então, essa aqui seria uma condição matemática, porque eu tenho aqui uma situação visual, eu consigo perceber no visual, olha, essa aqui são externas. Mas alguém pergunta assim, não tem uma condição matemática, algo que eu consiga amarrar isso? Está aqui. A distância de C1 para C2, a distância entre os centros, é maior que Rzão mais Rzinho. Percebeu que é fácil? Olha, um outro caso, vamos analisar esse aqui. Pode acontecer que você faça um desenho e você tenha essa situação. Você desenhou aqui uma circunferência e a outra colada nela bem aqui. Existe um ponto bem aqui, nós chamamos de ponto de tangência e nós falamos que aquelas são tangentes externas, porque eu tenho uma aqui e uma outra lá, mas tem um ponto comum. Ser tangente é ter apenas um ponto comum. Então aqui eu tenho tangente, elas são tangentes o quê? Professor, são tangentes externas. Legal. Se eu fizesse aquela mesma experiência, bem aqui eu tenho, por exemplo, eu chamei aqui de Rzinho, bem aqui de Rzão, e aqui é a distância de C1 para C2. Se você comparar bem, olha só um detalhe. Se você pegar Rzinho, somar com Rzão, vai dar certinho a distância de C1 para C2. O que é que você pode falar? Que a distância vai ser a soma dos raios, mas só acontece essa condição quando elas são tangentes externas. Então, bem aqui eu tenho uma outra, tem um ponto comum, tangente, esse cara mais esse, Rzinho mais Rzão, é a distância entre os nossos centros. Tudo bem? Agora você tem que conhecer também que eu tenho tangente externa, mas eu posso ter uma tangente interna. Porque eu posso ter esse caso, mas de repente você desenha, o desenho é seu, né? Eu estou dizendo assim, quais são as possibilidades de desenhos entre duas circunferências? Esse é o nosso bate-papo. Eu posso desenhar assim, nada me impede. Professor, eu desenhei esse caso bem aqui. Existe? Existe. Você desenhou, você tem uma circunferência bem aqui, C1, raio Rzão. Bem aqui você tem uma C2 tangenciando e ela pode ser até diferente. Ela poderia ser maior, professor? Poderia. O importante é que uma está dentro da outra com um ponto comum. É isso que nós chamamos de tangentes internas. Aqui você tem Rzinho
bem aqui você tem Rzão. Eu queria que você percebesse um detalhe, vou até anotar aqui para você enxergar, que é um pouco mais difícil esse visual. Olha lá, esse amarelo bem aqui é a distância. Então, o professor vai colocar aqui, o de amarelo é a distância. Ó, a distância bem aqui, esse de amarelo. Se você pegar essa distância, somar com Rzinho, se você somar com Rzinho, sabe quem vai dar? Esse pedaço mais esse vai dar o meu Rzão. Vai ser o meu raio maior, Rzão aqui. Aí você pode fazer um detalhe. Está somando, passa diminuindo. Então, eu tenho que a distância bem aí, anote no seu caderno, é Rzão menos Rzinho. Nesse caso, a distância será raio maior menos raio menor. Mas, professor, por que no seu está módulo bem aqui? É porque eu estou filosofando com vocês. E, em nenhum momento, eu sei quem é Rzão, Rzinho. Aqui, lógico, eu estou falando para você que Rzão é o maior. Mas quando você pega uma conta e você pega Rzão, Rzinho, você pode escolher qualquer número. De repente, você poderia pegar aqui um menor e um maior. Para não ficar negativo, você coloca módulo. Toda vez que aparecer menos aqui, você coloca módulo para não ter essa dificuldade. Então, apareceu diferença, tem que ter módulo bem aqui para você resolver. Legal? Por que o professor fez esse comentário? Porque tem esse caso bem aqui que acaba sendo uma consequência desse. Porque aqui ela é interna, ó, essa circunferência menor, ela é interna bem aqui, só que acontece que ela poderia ser tangente, né? Se ela fosse, ó, tem uma folga bem aqui, ó. Olha, compara bem. Aqui certinho toca, né? Tem um ponto de tangência, mas aqui tem uma pequena distância. Olha só o que eu posso falar aqui com vocês. Bem aqui é a distância, tá? O prof vai colocar bem aqui essa observação para você. Você pode anotar no seu caderno bem aqui. Aqui você coloca a distância, legal? Anota aí, D. Lembra que esse D é a distância entre os centros. D. Bem aqui, mais Rzinho. Ó, bem daqui para cá é o raio menor. Mais Rzinho, coloque aí. Só que um detalhe. Nesse aqui, o que foi que eu comentei? Eu comentei nesse aqui que a distância mais Rzinho era Rzão, porque tangenciava, tocava. Só que aqui, ó, essa distância mais Rzinho, daqui para cá é o raio, mas tem uma pequena folga. Sabe o que isso quer dizer? Que a distância mais Rzinho é menor que Rzão. E aí está somando, passa diminuindo. Meu D será menor que Rzão menos Rzinho. E vale aquela dica, né? Como tem uma diferença, coloca o módulo bem aqui, para não ter complicação. Quem é o raio maior, quem é o menor. Então, a distância é menor que o módulo da diferença. Você percebe que tudo é interligado, um é consequência do outro. Tem um caso muito especial desse, que uma é interior à outra, né? E não tem aqui, se é interior, não tem pontos comuns, é quando elas têm o mesmo centro. Você poderia desenhar, né? Ah, professor, eu desenhei um caso que não está aí no quadro. Você poderia ter desenhado essa bem aqui, ó, dessa maneira. Elas tendo o mesmo centro. Elas poderiam ter o mesmo centro e não ter pontos comuns. Elas são chamadas de concêntricas. Duas circunferências são concêntricas quando têm o mesmo centro. Você desenhava assim, ó. Pega aqui o mesmo centro. Ah, legal, professor, entendi. É um caso particular desse aqui. E pode ocorrer, por último, quando você tiver duas circunferências, elas poderão ser secantes. O que é secante? Tem um ponto comum aqui, A, e um ponto comum aqui, B. Eu sempre dou uma dica para a pessoa, assim, ela olha para essa coisa. Aqui é o visual, a gente consegue perceber. Olha, amor, eu já sei que é secante. Tem um ponto comum A e um B. Mas uma relação matemática, a gente olha para isso aqui, ai, meu professor, eu não vou lembrar disso aqui. Eu sempre dou uma dica para o aluno assim, a secante ela não sabe o que ela é. Ela não sabe se ela é uma tangente externa ou uma tangente interna. Porque um pouquinho mais, ó, se você afastar ela, arredar ela um pouquinho mais, ela seria uma tangente externa. Se ela fosse uma tangente externa, está bem aqui a resposta. Rzão mais Rzinho. Olha lá o poder da visão, ó. Rzão mais Rzinho. Se ela fosse mais para lá, né, ela seria a tangente externa. Se ela viesse mais para cá, né, se essa aqui fosse menor, viesse mais para cá, ela seria uma tangente interna.
Então, ela fica no meio termo. Por esse motivo, o meu D está entre ser uma tangente externa, Rzão mais Rzinho, e uma tangente interna, que é o módulo de Rzão menos Rzinho. Então, uma dica especial aí para você. Dá uma anotada, bata uma foto desse quadro especial aqui, faça sempre uma revisão que é muito importante você cada vez mais estudar. Conversamos sobre a posição relativa de duas circunferências. Quando você tiver duas circunferências, poderão ser exteriores, interiores, tangentes externas, tangentes internas ou poderão ser secantes. Muito obrigado, até a próxima aula, tchau!